a gente precisa falar dessa vitória importantíssima do Fortaleza sobre o Flamengo. Antes de a gente mergulhar mesmo aqui nas nossas análises, eu vou pedir para você fazer aquela leitura geral. Qual é, no jargão jornalístico, qual é o lead? Qual é o resumo desse Fortaleza 1, Flamengo 0, meu caro amigo? Celso, eu começaria, faria o título principal desse jogo de hoje como a vitória do ano do Fortaleza. A vitória do ano, e vai ser a vitória do ano, seja qualquer o contexto que aconteça até o final da temporada, com o rebaixamento, evitando o rebaixamento. Esse é o grande jogo do Fortaleza na temporada. Porque até então, antes mesmo até lá do jogo começar, eu falei, o Fortaleza até então não fez nenhum jogo, nenhum resultado que foi marcante na temporada. Não ganhou o Clássico Rei, fez uma campanha de Copa do Nordeste abaixo, Campeonato Cearense, tem a vitória do Ferroviário aos 47 do segundo tempo, o gol do Lucero ali. Então, assim, não teve um resultado magnífico do Fortaleza durante a temporada. Então, assim, a vitória do Flamengo, ela já é grandiosa por si só. E poderá ser mais gigante ainda, Celso, caso o Fortaleza ainda consiga subir essa escalada, que é difícil, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação. Mas o jogo de hoje do Fortaleza é o jogo de 2025. É o jogo de 2025. Em meio a uma temporada desastrosa, com problemas, né? Essa última semana, o ex-presidente Eduardo Girão falando e o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, respondendo. Enfim, então, assim, uma série de problemas, contratações erradas, treinadores diferentes, o time que não se encaixava e tudo mais. Então, nesse exato momento, e aí então, eu estou falando aqui pontualmente, o Fortaleza conquista uma grande vitória. E aí o que a gente vai debater ao longo do programa, o que significa essa vitória? É a tal vitória da ressurreição ou é a vitória da chamada a melhora da morte, né? Porque, de fato, porque o Fortaleza tem muito ainda a ter, né, para buscar o algo a mais ainda nesse campeonato. Ainda vai ter que secar o complemento da rodada, o Vitória já perdeu, o Santos que joga nesse domingo diante do Botafogo. Então, para todo esse contexto acontecer e do que virá pela frente, esse resultado ele é gigantesco. E aí eu falo tanto de atuação como também do próprio resultado, né? Porque o Flamengo tá brigando por vaga na final da Libertadores, está brigando para título, e esse resultado do Fortaleza é o maior de todos de 2025. É um resultado que ele faz parte da história do Campeonato Brasileiro de 2025. Ele já faz parte aí da história dessa competição e como o Thiago Minhoca falou, a principal partida, o jogo do Fortaleza na temporada de 2025. Então é isso. Meus caros amigos, eu queria convidá-los aí, tá, a se inscreverem no nosso canal, a vocês curtirem aqui os nossos programas, deixarem seus comentários, porque a gente precisa sempre daquela ajuda, daquele empurrãozinho de vocês. Agora há pouco, né, ultrapassamos essa marca tão significativa dos 100 mil inscritos aqui no nosso canal. Agora já somos 105 mil inscritos e a gente precisa continuar crescendo, porque o algoritmo do YouTube nos obriga a isso. A gente precisa continuar mostrando relevância, tá? Tanto em relação à visualização dos nossos conteúdos, que é absurdamente alta, é alta tipo assim, no patamar dos 0,0 alguma coisa por cento dos produtores de conteúdo do YouTube. A quantidade, o percentual, né, do nosso conteúdo que é consumido por cada um de vocês. Então, isso é muito importante, mas a gente precisa também daquelas outras mensurações, as mensurações mais clássicas, mensurações de quantidade de inscritos e de quantidade de visualizações. Por isso, se você puder compartilhar aqui um dos nossos programas com aquele grupo lá que você costuma debater futebol, a gente vai ficar muito grato. A gente vai, dessa forma, furando bolhas e chegando cada vez mais longe aí com a nossa produção de conteúdo independente. Velho, vocês não têm ideia de como é difícil produzir conteúdo independente, sem qualquer vínculo com qualquer veículo tradicional aí
de comunicação. Por isso, eu agradeço imensamente de coração a cada uma e a cada um de vocês que já faz parte aí desses inscritos e principalmente aos nossos amigos do Clube 45, a galera que realmente forma aquele nosso ciclo mais próximo, nossos amigos, a galera que compartilha ali uma parte considerável da nossa rotina. Um beijo no coração de vocês. Vamos agora mergulhar efetivamente, meu caro Thiago Minhoca, nessa partida tão significativa que é a vitória do Fortaleza sobre o Flamengo. Desde a chegada de Palermo, que marca um novo começo, né, na história do Fortaleza, depois do principal capítulo da história do Fortaleza, né, com o fechamento ali da Era Voivoda, o Fortaleza havia conquistado vitórias contra o Vitória, contra o Fortaleza, contra o Juventude e contra o Sport, times do Z4. E eu lembro de você ter destacado algumas vezes, como você sempre é bastante ponderado, que faltava ao Fortaleza uma vitória fora da curva, né? Eu costumo chamar de o vento, aquele vento que sopra ali a favor e que faz eventualmente um time que está precisando de uma besteirinha para encaixar, conseguir realmente ganhar corpo, ganhar confiança e a partir daí iniciar efetivamente uma reação, seja lá qual for o objetivo dentro do campeonato. Aí, meu caro Minhoca, queria saber se essa partida, se este é o caso, mas acima de tudo, queria que você me contasse a história de como você acompanhou esse confronto Fortaleza 1, Flamengo 0. Celso, eu vejo que o primeiro ponto aí para essa partida, claro, a gente vai primeiro analisar o jogo em si, depois falar do contexto do Fortaleza para o final do campeonato, não tinha outro contexto para esse jogo, que boa parte da torcida falou assim, não dá, não tem como enfrentar o Flamengo e tal, então seria aquela coisa atípica que pudesse acontecer. Tanto que eu tinha mencionado isso na rádio, no pré-jogo, eu falei, como é que acontece um milagre? Primeiro, o time que não tá jogando nada passa a jogar pra caramba, e o adversário, que tem muita qualidade, não jogar nada, né? Tem dificuldade para jogar. E aí, claro, aconteceram as duas coisas, mas mais ainda o Fortaleza ter jogado mais do que o Flamengo ter jogado abaixo. Claro que o Flamengo teve também situações essas que, né, o Breno se destacando, o goleiro do Fortaleza, a defesa também muito bem. Então, esse era um ponto de partida onde o torcedor, que assim, acho que quase todo mundo que acompanhava, eu fui até um dos primeiros, né, da imprensa que eu cheguei a falar que eu não vi essa reação do Fortaleza a ponto de se safar, e daqui a pouco a gente vai debater mais sobre isso. Mas o jogo de hoje era o Fortaleza hoje, primeira meta, não tomar uma goleada. Não tomar a goleada hoje já está de bom tamanho, porque é muito difícil sequer empatar com o Flamengo. Então eu tinha destacado, se der para empatar hoje, ok, porque aí você vai tentar buscar nos outros pontos. E se ganhar, que foi o que aconteceu, você elimina, que era aquela coisa que eu estava mencionando. O Fortaleza não teve, até então, no campeonato, uma vitória condizente para dizer assim, aqui foi um resultado, de fato, que ele tirou fora da caixa. É um resultado enorme. Porque o Santos, por exemplo, ele ganhou do Flamengo jogando na Vila. Ele ganhou do Cruzeiro jogando no Mineirão. Teve isso. O próprio Fortaleza, na semana passada, né, na derrota para o Cruzeiro, tinha totais condições de pelo menos empatar. Jogou bem naquele jogo, mas não teve a capacidade de fazer gol. Então, essa dificuldade que o Fortaleza está tendo, e o ataque ainda é um grande problema, né? O Fortaleza está com uma média baixa de gols. Para o contexto de hoje, de um Flamengo, né? Muito, assim, o Flamengo dispensa. O Saúl joga na seleção da Espanha, a Arrascaeta no Uruguai, aí fora a galera que joga aqui no Brasil, né? Ou ex-jogadores da seleção, ou jogadores de seleção, né? Léo Pereira, enfim, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, enfim, o Flamengo dispensa qualquer time. Time A, time B, é absurdo o Flamengo. Então, assim, era muito difícil imaginar que o contexto da partida de hoje fosse um contexto favorável. Porém, e aí é onde entra uma questão que eu criticava muito aqui no caso do Palermo, nas escolhas, eu critiquei muito depois do jogo, o jogo do Vasco. O jogo do Vasco. Porque o jogo do Vasco, ele foi um jogo de contexto que o Palermo, eu tinha até salientado. Eu quero ver os 5 primeiros jogos de Palermo. Ele comete uma falha grave no jogo de São Paulo e consegue um resultado
mesmo jogando mal diante do Juventude, que praticamente tornava o Fortaleza ainda estar vivo naquela situação. O grande erro foi no jogo do Vasco ter passado 10 dias naquela data FIFA e voltar com jogadores que não eram os ideais. Né? O Matheus Pereira estava machucado, ele foi de Rodrigo. O Lucero sendo titular, que foi inacreditavelmente um grande erro dele. E eu lembro que no jogo do Mirassol, eu tinha até comentado isso, sei que parte da torcida achava um absurdo na época, mas o Barreiro era a melhor peça para ser esse centroavante. Sempre foi a melhor peça. Dos 4 centroavantes que o Fortaleza tem, o Barreiro é o principal centroavante do Fortaleza. É o que mais cria possibilidade, perde gol pra caramba, vai irritar o torcedor, mas se tem uma chance do Fortaleza, mesmo que pequena, ainda de escapar, passa por jogadores do espírito do Barreiro. Jogador que se entrega, que luta e tudo mais. E hoje, na escalação inicial, Celso, eu acho que foi o primeiro passo correto para conseguir não só a surpresa, né, acabar surpreendendo muita gente, a vitória sobre o Flamengo hoje, mas um passo muito importante do que poderá ainda ser. É muito difícil ainda para o Fortaleza, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas no jogo de hoje, quando ele escala o Pierre como titular, como ele escala o Barreiro, e até mesmo o caso do Herrera, porque o Herrera, por exemplo, era um jogador que não vinha jogando bem, o próprio jogo do Cruzeiro, só fez uma jogada lá que ia ser um golaço, aliás, mas não estava jogando bem. Então, no jogo de hoje, eu olhei, o Herrera ainda é uma peça interessante para o formato de jogo que vai ser colocado hoje na Arena Castelão, porque o Flamengo vai dominar a posse da bola. O Flamengo bateu quase 90% de posse da bola em um determinado momento, estava 85, 86. Então, assim, era de fato um Flamengo com posse da bola, tentando, e aí uma coisa que se esperava mais do Palermo em outros jogos, porque a zaga do Fortaleza era uma mãe, assim, a facilidade, né? Tanto que essa semana teve um comentário lá na rádio, que eu estava participando do programa da rádio, e um rapaz falou assim: qual vai ser o jogador do Flamengo que vai chegar facilmente na área e vai fazer um gol? Porque era isso, vários jogos do Fortaleza permitindo ao adversário essa situação. E aí, pelo contexto do jogo, acho que pelo nível de qualidade do adversário do Flamengo, praticamente todos os jogadores dentro de campo muito focados. E eu acho que parte muito da ideia do time que foi escalado hoje. A ideia de time hoje do Palermo, ela foi a mais equilibrada para aquilo que necessitava o Fortaleza se encontrar como time. Não quero dizer que esse é o time até o final do campeonato. Não quero cravar isso agora. Mas eu acho que daqui é o ponto de partida de um time que eu sempre falava isso. Eu não quero olhar assim. Ter uma referência, né, Minhoca? Ter uma algo em que você pode se espelhar, algo que você pode mirar, né? Eu acho que é ter um equilíbrio. Porque para mim o futebol sempre foi equilíbrio. Nem sempre é você, pô, esse cara aqui joga muito, dribla muito bem, o outro finaliza muito bem. Se esses caras não conseguem se encontrar dentro de campo, de nada adianta. E você olha os 90 minutos hoje do Fortaleza na Arena Castelão, com 15 minutos, Celso, eu fiz esse comentário, foi me perguntado: e aí, Minhoca, como é que tá até agora o começo dessa partida? E não tinha saído o gol, se não me engano ainda. Não, acho que foi 10 minutos, então, porque foi antes do gol do Breno. Eu falei o seguinte: olha, até aqui o Fortaleza começou muito bem. Não sei o que é que vai acontecer até o final do jogo, mas o começo de partida, porque já tinha tido uma chance ali com o Herrera, um chute de fora da área, e uma bola que ele aciona exatamente o Barreiro. O Barreiro até poderia ter tentado finalizar, mas a bola ficou muito próxima do corpo dele, tentou dar a cavadinha e o Ayrton Lucas salvou em cima da linha. Então, assim, já era o Fortaleza ligado, concentrado, lutando por cada bola. Mas mesmo assim eu ainda desconfiava, Celso, porque assim, cara, o Fortaleza mentalmente se despedaça, vai ter alguém cometendo uma falha, vai ter uma chance desperdiçada. E não foi isso que aconteceu. O Fortaleza foi lá, fez o gol na jogada do Breno, de novo com participação do Herrera, participando da jogada. E depois, um nível de concentração que o Fortaleza, juro para você, eu não lembro em nenhum jogo da temporada. O nível de concentração do time dentro de campo hoje foi espetacular. E eu não estou dizendo isso que tipo assim, foi perfeito o jogo inteiro, não. Foi uma grande atuação. Porque é óbvio que o Flamengo tinha qualidade suficiente para superar o bom sistema defensivo que o Fortaleza colocou hoje na Arena Castelão. E mesmo assim, teve o Breno para salvar, teve os zagueiros principalmente, assim, o Ávila, né, que é um zagueiro que vez ou outra faz até bons jogos, mas sempre comete um erro muito grave. Hoje fez uma partida assim impecável, tirando muitas bolas e tal. Então, assim, Pierre mais uma vez, Sacha também. Então, vários jogadores foram importantes. O trio da frente, o Barreiro segurando bola, conseguindo chamar falta, algo que o Lucero não consegue fazer isso, o Davidson às vezes também não consegue fazer. Então, nesse sentido, o nível de comprometimento, e não só isso,
que era uma coisa que eu citava muito. O Fortaleza, às vezes, não tinha cabeça para jogar uma partida, que é uma jogada de um passe mais tranquilo, uma jogada de fazer o simples, de tirar essa bola logo para a lateral. Tanto que quando está 1-0, e isso, tudo é contexto, Celso. Perceba, se esse jogo fosse contra o Mirassol na Arena Castelão, talvez o nível de concentração não seria tanto a ponto de cada vez que o Fortaleza tirava uma bola para lateral, meu amigo, eram os caras vibrando. Era a torcida. O Castelão jogar junto, né? A torcida cantando. Como costuma ser nos grandes momentos do Fortaleza, né? Como não vinha sendo, até porque o time não vinha dando motivo para isso, né? Não, mas é por conta principalmente de um perfil que eu nem digo que os jogadores estavam de sacanagem, assim, os caras não estão nem aí. Eu acho que boa parte envolve um time que não tinha equilíbrio. Por isso que eu sempre citava que o Fortaleza tinha que ser uma equipe equilibrada. Hoje dava para ver claramente, o Herrera voltava, às vezes o Breno voltava, mas o Breno guardou mais posição ali junto com o Barreiro, mas era um nível de entrega que, assim, pouco importa o que vai gerar. Não era o Mancuso, por exemplo, pegando uma bola e tentando sair driblando pelo meio, como a gente viu em outros jogos. Ou o vacilo ali do Ávila pegando uma bola, tentando fazer loucura. E mesmo assim, o Fortaleza estava lá lutando por cada detalhe do jogo. Cada detalhe. É exatamente... Então, por exemplo, pegar uma jogada específica que aconteceu no primeiro tempo. Teve um lateral para o Fortaleza, foi uma jogada que o Breno escapou, a defesa do Flamengo jogou para a lateral, e aí o Breno de costa para a jogada, não viu o cara lateral, e aí houve um pouco de precipitação por conta do Pierre. O Pierre tentou bater o lateral muito rápido, tanto que o estádio inteiro gritou para o Breno prestar atenção, porque a bola estava vindo atrás dele, aí ele acabou se atrapalhando, a defesa do Flamengo cortou. Então, ali, por exemplo, já era para ter pedido calma para o Pierre. Ei, tá 1-0, calma, segura, deixa o Flamengo ficar nervoso. Ei, o Flamengo vai vir para cima com tudo. É óbvio que eles iam tentar jogada com qualidade, mas o balanço defensivo do time todo, assim, quase que pelo jogo completo, foi um nível de atenção que não se viu ao longo de 2025. Então, assim, principalmente para um jogo como esse, da qualidade que é o Flamengo, e aí o torcedor vai lembrar, por que não fez isso contra o Vasco? Por que não fez isso contra o São Paulo? Que aí é o outro contexto que você precisa entender o que aconteceu naqueles jogos. Contra o São Paulo, tomou o primeiro gol, teve a expulsão do São Paulo e de maneira desorganizada foi tentar atacar e acabou tomando o segundo gol já no final da partida. E a mesma coisa afobado com a oportunidade, né? Que é exatamente, por isso que eu falo, o equilíbrio. O equilíbrio vou pegar até falando do Palermo depois do jogo de hoje, não é ficar nesse exato momento com a conformidade, se sentindo conformado, porque bateu o Flamengo. Pronto, agora quem bateu o Flamengo, bate o Santos fora de casa, ganha o Clássico Rei, ganha o Atlético Mineiro os 2 jogos. Não é assim. Se for com esse pensamento, vai dar errado. Então, o que o Fortaleza precisa entender que esse resultado do Flamengo, a maneira como jogou, foi o nível de concentração e a maneira como ele lutou a todo instante para que o jogo não escapasse, né? Porque, assim, era um jogo muito difícil. E o Fortaleza soube segurar esse resultado como não conseguiu durante a temporada inteira. Por isso que a gente não pode olhar para esse jogo, como eu tinha feito lá no meu primeiro comentário, como a melhora da morte. Foi essa atuação, e aí depois vai vir o mesmo problema dos jogos passados. Para isso, o Fortaleza vai ter que lutar muito, e quando eu digo isso, não é porque vai ter garantia de vitória. Hoje mesmo, diante do Flamengo, o Fortaleza poderia ter tomado um empate. O Breno, como eu falei, né, fez boas defesas, teve chance do Flamengo ali muito próxima, que a zaga cortava, ou um chute era para fora do Flamengo. Então, teve situações perigosas, e isso vai acontecer em jogos que, obviamente, não vão ser da mesma qualidade de um Flamengo. Vai ter jogo difícil. O próximo jogo diante do Santos, que é já considerado confronto direto, vai depender do que o Santos conseguir aí no jogo de domingo. Mas o que é que o Fortaleza vai precisar fazer no jogo contra o Santos? Daqui a pouco eu vou falar essa realidade. Mas no jogo hoje contra o Flamengo, o nível de entrega, e aí já falando um pouco, né, do que aconteceu ali logo após o gol do Breno Lopes, o Fortaleza ainda teve algumas chances de contra-ataque. Acho que pecou uma vez ou outra nessa bola mais esticada, mas fez para mim o jogo mais correto, né? E voltando mais uma vez a ressaltar, o sistema defensivo, o balanço defensivo, não falo dos zagueiros especificamente, mas seja ali, o próprio Pochettino, apesar de tecnicamente não ter chamado tanta atenção, mas taticamente foi muito importante também, o meio de campo com o Pierre, com o Lucas Sacha, né? E principalmente também com o apoio do Herrera,
sendo o essa peça para fazer. comprometimento coletivo, né? Com Breno a Lopes fase segurando defensiva bola no do jogo, né? ataque. Tanto que ele chegou a fazer um segundo gol, é bom lembrar. Estava impedido, foi uma demora ali, acho que foi do Pierre que deu o passe, demorou um pouquinho para soltar o passe, mas ele teria feito 2-0 ali, se tivesse em condição regular. Mas cada vez mais você viu o Fortaleza conseguindo sustentar. E a grande questão, Sérgio, é que quando termina o primeiro tempo, eu falei, meu amigo, vai vir mais 45 minutos. E eu não sei se o time vai ter perna para segurar esse jogo inteiro. Fortaleza voltou bem do segundo tempo, na minha avaliação, e aí eu acho que começou a parte mais difícil do jogo, que aí, para mim, eu acho que o Felipe Luiz, que eu acho um excelente treinador, aliás, só um parênteses aqui sobre o Felipe Luiz, é um gentleman, o cara, impressionante. Tinha momentos lá que o jogador do Flamengo reclamava com a arbitragem, ele não dava um pio, realmente assim, não falou nada, só no final do jogo ali que ele teve uma reclamação, que eu acho até que com razão, que a bola bateu no jogador do Fortaleza e seria um lateral para o Flamengo, ele acabou dando para o Fortaleza, mas ao longo do segundo tempo, o Flamengo cresce muito. E aí, quando para mim o Felipe Luiz faz uma substituição, que eu alertei até no jogo, eu falei, agora o Flamengo vai crescer. Porque ele saca o Bruno Henrique, que ele até tinha falado, né, durante a semana, depois do jogo do Racing. Eu não quero jogar de camisa 9. E deu para ver claramente por quê, né, que ele não funciona nessa função. E aí, quando ele coloca o Luiz Araújo, que o Plata joga por ali, eu falei, agora vai ter muita velocidade, muita movimentação, com os laterais apoiando, principalmente com o Royal ali, né? O Emerson Royal pela direita, e o Palermo vai ter que fazer alguma diferença. O Pochettino já estava muito esgotado, e aí eu acho que foi onde o Palermo deixou escapar uma possibilidade que poderia ter sido grave, caso o Flamengo tivesse aproveitado melhor, porque o Pochettino deveria ter sido a primeira troca. O Barreiro tinha sentido, né? Aí ele colocou o Moisés, colocando o Breno um pouquinho mais como referência também, porque já estava amarelado, para segurar essa bola no ataque, e depois, e no mesmo momento, ele acaba fazendo uma troca de volantes, que foi aquele momento que o Castelão deu uma certa gelada, né? Porque o Pierre estava bem, ele saca o Pierre para colocar o Rodrigo, um jogador que o torcedor não gosta e tudo mais. Então, bastasse que acontecesse ali o empate do Flamengo, já ia ver a crítica do Palermo, e eu mesmo fiz a crítica na hora, na transmissão, falei, não era jogo para trocar o Pierre pelo Rodrigo. Tanto que eu acho que depois é que ele percebe, poucos minutos depois, e faz de novo ali novas substituições, e aí sim eu acho que é quando ele acerta, quando ele saca o Pochettino... Corrigir, né? Porque estava muito claro, era muita bola ali do lado direito, né? E aí que ele coloca desculpa, o Moisés já tinha entrado, né? Ele coloca, deixa eu dar só uma olhada aqui que foram os jogadores que entraram. Ele colocou agora tá fugindo aqui, quem foi o... peraí, calma. Foi o Pikachu e o Rodrigo. Pikachu e o Rodrigo. Ele colocou o Moisés primeiro, desculpa, eu tinha errado, no lugar do Barreiro. Na segunda troca foi a hora que eu critiquei, que ele tira exatamente o Pierre para colocar o Rodrigo e coloca o Pikachu para colocar o Herrera. Achei até acertada a escolha do Pikachu. E aí, quando foi, ele corrige quando ele coloca o Rossetto no lugar do Pochettino e o Kaique ali na reta final. Muito embora eu acho que o Kaique não era bem a peça para entrar, eu não teria pensado em colocar mais um centroavante, mesmo ele sendo disposto, mas dá para ver tecnicamente que ele é um pouco mais abaixo. Mas eu teria colocado mais um homem de meio de campo ali, ou até mesmo um jogador de velocidade, para tentar puxar um contra-ataque, né? Porque o Kaique não tinha muita essa característica ali para a reta final. E aí você viu um momento ali do Flamengo, acho que dos 22 do segundo tempo, mais ou menos até os 36, uma certa blitz do Flamengo, bola na área, o Breno pegando bola, teve um chute do Arrascaeta ali no segundo tempo, que não era qualquer goleiro que pegaria, foi uma finalização muito bem executada, e o Breno fez uma defesa espetacular para evitar ali o gol do empate, mas teve bola ali na área, tanto que no final o Felipe Luiz, já vendo que não tinha muita possibilidade, colocou dois atacantes, né? Já tinha colocado o Alcian e colocou o Juninho, e ainda teve ali uma cabeçada na reta final, com perigo, mas assim, a defesa não fazendo aquelas barbaridades que a gente olhava, né? Por isso que eu estava citando um comentário que teve essa semana na rádio, que era quem seria o jogador do Flamengo que iria aproveitar uma chance clara dentro da área sem marcação. Isso não aconteceu durante o jogo. Então, assim, parabéns realmente para os jogadores, para o Palermo, né, que conseguiu fazer realmente o time ser competitivo. O time dá trabalho. Se vai cair no final do ano, enfim, mas eu acho que essa postura ela tem que ser o mais próximo de ser uma formação repetida. É claro que o contexto do jogo ele também vai mudando. Se o Fortaleza toma o primeiro gol, vai ter que sair mais para o jogo, vai ter que se expor muito mais. Mas o fato de você ter jogado desde o primeiro minuto, com o nível de atenção lá em cima, e principalmente para uma equipe que praticamente, acho que a maioria dos torcedores, acho que, vou chutar aqui, tá? 90% da torcida já está dizendo, é Série B, é Série B. Então, assim,
Nesse contexto, o torcedor ter dado essa resposta para o torcedor, ela Quem é jogou a importante. toalha pegou de volta, né? Pegou ali, meio que molhada a toalha ainda, entendeu? É. Tem que ver Pegou se... com o pé, pegou com o pé. Pegou com o pé, boa, pegou com o pé. Porque até pegar essa toalha mesmo, para de fato ser... se enxugar, né, dessa situação a qual ele está, nesse atoleiro aí, ele vai precisar fazer mais. Porque, e aí, para até falar já desse contexto, o que o Fortaleza conseguiu, Celso, foi eliminar um dos jogos que eram dos jogos que ele tinha a obrigação de vencer. 2 jogos que estão aí, para quem está acompanhando na tela, São Paulo e Vasco. Esses eram 2 jogos que o Fortaleza era para ter vencido. E ele salvou um desses jogos, porque o jogo do Flamengo, ninguém colocava empate nesse jogo, era derrota. Então ele salvou um dos resultados. Ele vai precisar... Trocou pela derrota para o Vasco. Isso, pela do Vasco, por enquanto. Precisa encontrar agora um outro jogo fora da curva para tentar superar aquela derrota para o São Paulo. Lembrando, fora os jogos obrigação que tem, que é o Grêmio em casa, o Corinthians em casa, o Clássico Rei não tem colocado, mas e um dos jogos contra o Atlético Mineiro. Esses 3 jogos eu coloco como obrigação. Aí tem um 4º jogo que o Fortaleza vai ter que conseguir ganhar fora de casa, e eu tô colocando mais 3 empates. Por que eu tô colocando 15 pontos? Eu acho que 42 é a melhor chance do Fortaleza conseguir escapar. E para isso ainda tem que secar os adversários. A melhor chance. Eu não consigo ver o Fortaleza fazendo além de 42. O teto do Fortaleza que eu vejo é 42 pontos. Dificilmente também o ponto de corte vai estar acima disso aí, né? Muito não difícil, sei, velho. Não sei. Porque o Fortaleza, nesse momento, ele consegue aquela vitória épica, né? Do campeonato, né? Aquela vitória que, se fosse na 6ª rodada, o cara ia estar em êxtase. A questão é que o Fortaleza ele está num buraco. Nesse exato momento, ele viu uma luz. Ele sabe onde está a saída. Agora, para isso, ele tem que fazer algo diferente. Que aí já passa... Esses próximos 2 jogos aí é fundamental. Santos e Ceará. O Santos, o confronto direto. E aí, já vou até antecipar aqui, Celso. Esse jogo, já falando até do contexto do que é que fica agora para o Campeonato do Fortaleza. Como é que o Fortaleza vai sair dessa? Eu sei que todo mundo estava assim, tem que ganhar do Santos. É nada. O Santos vai falar a mesma coisa, tem que ganhar do Fortaleza. Só que para o Fortaleza não deixar escapar, por isso que eu estava falando lá do equilíbrio, o jogo contra o Santos não pode ter derrota. Não pode ter derrota. Se não der para vencer, empata o jogo. Porque até na minha projeção eu tinha colocado um empate contra o Santos. Que tá dando 38 pontos. Se você consegue vencer, você está encurtando um caminho. Você está encurtando um caminho para tentar sair do rebaixamento. Sem falar que daí você vai ter emendado uma sequência. Isso, algo que o Fortaleza não fez. O Fortaleza não fez até agora no campeonato. Nem então, o Ceará fez ainda, que faz uma competição muito melhor que a do Fortaleza, ainda não conseguiu fazer 2 vitórias seguidas. E se é para meter agora uma sequência de resultados, tem que ser agora. Né? É só olhar o que está acontecendo agora no Remo na Série B, com o Guto Ferreira, que estava praticamente fora da disputa, meteu uma sequência e está com a chance de acesso muito grande agora. Então, assim, no contexto do Fortaleza, a gente sabe que o Fortaleza fora de casa não joga bem. Né? A única vitória do Fortaleza fora de casa, que foi contra o Juventude, foi jogando mal. Mas se você olha o jogo contra o Cruzeiro, que aí eu acho que esse é o ponto que o Palermo vai ter que trabalhar. Cara, se conseguir manter o sistema defensivo jogando da maneira como jogou hoje diante do Flamengo, eu tô dizendo que não é garantia que vai tomar gol, não. Pode tomar gol, os adversários têm qualidade. Agora, se conseguir apresentar esse tipo de jogo, dificulta, velho. Dificulta. E aí tenta aperfeiçoar o setor ofensivo, que ainda é o calcanhar de Aquiles do Fortaleza. Fortaleza tem 29 jogos até agora no campeonato e 27 gols feitos. É muito baixo. Né? E o time toma gol com muita frequência. Então, pelo menos foi um indício de que o sistema defensivo ficou mais equilibrado nesse sentido, eu vejo como esse mérito. E, principalmente, caso o Santos perca esse jogo contra o Botafogo, acho até que, se for para olhar, o importante é o Santos não ganhar do Botafogo. Empate não é de mau tamanho, que aí a distância sobe para 5 pontos. E aí é pelo menos manter essa diferença, porque o Santos ele vai ter uma sequência, Celso, que é muito pesada. Ele ainda vai pegar o Cruzeiro, ele ainda vai pegar o Flamengo e vai pegar 2 vezes o Palmeiras. Então o Santos tem uma tabela bem pesada. Muito embora os outros 2 jogos que eles fizeram no primeiro turno, contra Cruzeiro e Flamengo, eles ganharam os 2. Então, assim, nos confrontos mais pesados, o Santos conseguiu 2 resultados positivos. Algo que o Fortaleza, que agora encerrou, né, os confrontos contra o principal trio, né, que é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro,
só ganhou agora do Flamengo. Né? Tipo assim, todo mundo conseguiu uma vitória atípica aí, ou pelo menos somar pelo menos 2 pontos. O Fortaleza conseguiu seus primeiros pontos agora contra o Flamengo num momento importantíssimo. Por isso que eu acho que para conseguir, eu vou até colocar esse termo, o milagre de escapar, o Fortaleza precisa saber como jogar essa reta final. Jogar essa reta final não é começar o jogo contra o Santos e ir para cima e tomar o gol com 15 minutos de primeiro tempo, que aí vai ficar difícil, porque aí você dá o jogo para o Santos jogar na transição, entendeu? Então é ser inteligente, fazer o bom sistema defensivo, tentar Saber jogar cada jogo dentro da lógica do objetivo final ali, lá na frente, né? Porque aí eu acho que começa a entrar o efeito, Celso, do torcedor, da torcida, sabe? Que já se frustrou várias vezes. O próprio jogo do São Paulo, mais de quase 40 mil pessoas na Arena Castelão e o time decepcionou naquele dia. A gente sabe que o torcedor, obviamente, não vai entrar dentro de campo, mas é um fator determinante. Hoje, por exemplo, cara, era cada lance, sabe assim, era uma luta, era uma bola que sobrava ali, o torcedor já se empolgava, aí perdia e o torcedor estava junto, Então, essa vitória pode ter sido um fator determinante para o torcedor abraçar esse grupo, mas para esse grupo realmente mostrar que vai ter o algo a mais. Claro, se tiver uma vitória com o Santos, melhor ainda. Mas você imagina, se somar 4 pontos aí, que eu acho que seria o ideal para Fortaleza, contra Santos e Ceará, ou ganha do Santos, empata com o Ceará, ou no caso, um empate contra o Santos fora de casa com uma vitória sobre o Ceará. O ideal seria isso. A minha projeção, eu coloquei 2 pontos aí. Um ponto contra o Santos e um ponto contra o Ceará. Então, para conseguir fazer o algo a mais, tem que ter um resultado positivo em um desses jogos e tentar empatar o outro para tentar ainda diminuir essa distância. O Fortaleza, certo, nesse momento, ele não vai sair para o 16º lugar de maneira imediata. E é só olhar o que aconteceu com outras equipes. Olha o que o Santos teve logo após o jogo contra o Corinthians. Ele ganha o jogo, momento, ei, o Santos está tranquilo agora, o Z4 está fechado. Aí o Santos vai lá, perde para o Vitória. O Vitória ganha do Santos no confronto direto, se anima, joga hoje dentro de casa, perde para o Corinthians. Então, assim, para não se tornar essa vitória contra o Flamengo, aquela vitória de tipo, sim, podemos fazer na hora que a gente quer. E é que tá, é um time em recuperação. O que o Fortaleza precisa fazer é aquela coisa que o Galvão Bueno falava na Fórmula 1. Primeiro é tentar chegar junto, para depois passar, entendeu? O Campeonato Fortaleza, nesse exato momento, é tentar se aproximar da galera da parte de cima. O Vitória nem estava nesse campeonato. O Vitória se colocou nessa situação quando ganhou do Santos fora de casa. Se o Fortaleza já quiser saltar já dar um passo maior, seria ganhar do Santos. Mas o jogo do Santos não pode ter derrota. Porque derrota aí você deixa o Santos ganhar e aí o campeonato, né, praticamente, de novo, volta o mesmo contexto. O Fortaleza está rebaixado, aquela coisa que o pessoal falava. Então, esse jogo do Santos e depois o Clássico Rei, que aí muda totalmente o panorama do Clássico Rei, se você consegue pontuar diante do Santos, aí, queira ou não, você passa a ter um contexto de um torcedor mais animado, um torcedor apoiando, possivelmente treino aberto. Então, essas situações, né, vamos ter que ver, e eu espero que o Palermo também tenha percebido o equilíbrio de time que apresentou hoje diante de um Flamengo e que eu acho que possa ter adotado aí nesses próximos jogos. Muito bem, meu caro Minhoca. Vamos, portanto, avançar para a nossa análise dos destaques individuais. Vamos para o nosso campinho, meu caro Alan Roberto. E antes de a gente ir para o campinho, vou fazer aqui um convite, que é um convite difícil de ser feito, porque se tem uma galera que entende de praia, que entende de litoral, é a turma do Ceará, né? Que tem ali Praia Urbana, Iracema, Meireles, Praia do Futuro. Aí, se você subir ali, tu vai para Jericoacoara, Lagoinha, Cumbuco, Preá. Se for por baixo, você vai para Morro Branco, para Canoa Quebrada, né? Então, assim, falar de praia com a turma do Ceará, você tem que falar com o devido respeito, tem que pisar devagarzinho, como diz o outro, porque, para começar, o litoral do Ceará, ele se divide em oeste e leste. Já é um negócio diferente. A gente que está acostumado aqui, litoral norte, litoral sul, a turma já está ali mais perto do Caribe, aí lá em cima já é oeste e leste.
por isso a gente tem que pisar devagarzinho, mas eu queria fazer um convite e eu fico muito à vontade para fazer esse convite para os nossos amigos aí, que em sua maioria são do estado do Ceará, para vocês conhecerem a maravilha, o paraíso que é o Village Porto de Galinhas. É uma experiência sensacional, uma experiência daquelas que realmente você leva para o resto da vida. Eu não vou nem pontuar que fica ali, né, à beira-mar da praia de Muro Alto, com um complexo de piscinas, com programação para criançada, para adolescentes, para galera adulta, 365 dias por ano, tem equipes exclusivas aí de recreação para todas as idades. Eu vou falar para vocês o seguinte, do compromisso que cada pessoa lá do Village tem em garantir que você tenha a melhor experiência possível. E isso vai em todos os cantos, em todos os cantinhos, todos os aspectos lá do Village Porto de Galinhas. Por isso, fica o convite também para você conhecer esse paraíso aqui em Pernambuco, pertinho do aeroporto, fica a 35, 40 minutos do aeroporto, em pista duplicada, né, com pedágio. Você chega num instante no Village Porto de Galinhas. Para isso, você começa apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui abaixo do meu querido Tiago Minhoca. Dito isso, Tiago Minhoca, enquanto você sonha com as águas calientes do nosso querido resort lá em Porto de Galinhas, o Village, vamos aqui distribuir notas, tá? O que é que você achou da performance de Breno, goleiro do Fortaleza? Cara, fundamental, viu? No primeiro tempo ele fez uma defesa difícil, mas a do segundo tempo é uma defesa absurda, assim, porque é aquela bola chapada no canto, é aquela bola que o goleiro ele tem até que adivinhar um pouco antes onde teoricamente o cara vai finalizar, sabe? Porque foi aquela defesa difícil, assim, quando você olha no replay, é aquele braço esticado no último instante mesmo, tocando na bola. Jogou a luva. Exato, porque assim, fundamental aquela defesa do Breno, então vai ganhar um verde mais forte, não tem para onde colocar, quando foi acionado, e a gente está falando de um chute de uma Arrascaeta, né? Não é qualquer jogador que realmente finaliza. Do Brasileirão, né? Enfim, um dos jogadores mais importantes aí desse campeonato brasileiro, e o Breno foi fundamental, assim, não só nisso, como também na reposição de bola, gostei também, o Breno, em alguns momentos, até algumas jogadas que eram recuadas para ele, também sem fazer nenhum tipo de querer domínio e tudo mais, assim, tentar fazer uma coisa. Então, acho que ele foi muito importante hoje nesse resultado positivo. Assim, o Breno foi fundamental, que era algo que faltava para o Breno. Assim, o Breno foi até importante naquela vitória sobre o Juventude, que ele pegou a penalidade do Gilberto, né? Mas, assim, estou falando com bola rolando, defesas importantes, como do jogo de hoje, não lembro do Breno ter feito. Acho que até em alguns momentos lá no Campeonato Cearense, mas aí com adversários de qualidade técnica mais abaixo. Mas hoje o Breno foi fundamental pro resultado. Então, bolinha verde para ele. Brites e Ávila também foram bem, né? Particularmente aí Ávila. Acho que os dois zagueiros tiveram uma bela noite e uma bela contribuição nessa vitória, né? O Brits, para mim, jogou bem, vai ficar com verde mais meio tom, porque ele teve alguns grandes momentos, o Brits, assim, teve momentos que ele foi muito bem, mas em outros ele acabou ali, teve algumas vezes que o Brits ia tentar dar um bote mais alto, eu achava muito arriscado, teve uma bola até que foi uma falta que ele cometeu, que até foi o Samuel Lino que bateu já no final do primeiro tempo ali, que foi uma jogada que ele sai da área, tanto que ele vai lá para o lado esquerdo, aí quando ele volta, estava mais cansado, o Samuel Lino fez a jogada, e ele fez uma falta ali de maneira desnecessária, eu acho exatamente porque ele fez um erro de leitura antes. Mas jogou bem demais, assim, de novo, né? Teve bons momentos o Brits, e muito momento, assim, que ele foi bem determinante. E não só isso, que é uma coisa que eu sempre gostei do Brits e que hoje ele apresentou dentro de campo. A cabeça no lugar. Ele não se perdeu ao longo do jogo, não foi aquele jogador esquentado, querendo colocar dedo na cara, jogou focado no jogo, sabe assim? Ele foi um dos jogadores também muito importantes na partida de hoje. O Ávila, aí, cara, eu não tenho o que falar. O Ávila jogou pra caramba. Nossa Senhora. Jogou fino da bola, ele né? Cortou de bola, sabe? Bola que passava ali no instante para o jogador do Flamengo chegar batendo, ele evitando a bola ali de passar.
tirou muita chance clara do Flamengo fazer gol. Porque, assim, foram chances que não foram finalizações do Flamengo. Porque tava lá o Ávila cortando bola, colocando bola para escanteio, tirando bola de cabeça. E aí, só para deixar um ponto aqui claro, eu sempre gostei do Ávila, em termos do que ele apresenta. Só que ele é um zagueiro que basta um momento, é só olhar do jogo do Juventude, o pênalti que ele faz, o jogador no ar, ele segurando o cara no ar, ele é um jogador às vezes desligado. Mas na partida de hoje, vou até antecipar, viu, Celso? Pode colocar o melhor do jogo pro Ávila. O Ávila foi absurdamente, assim, o jogador mais determinante. Mais determinante. Porque se tem algo que foi ressaltado hoje no jogo do Fortaleza, que foi o seu sistema defensivo, o principal atleta foi o Ávila. Assim, sobrando o Ávila, porque fez uma partida absurda, assim. Qualidade de jogo, que lembrou aquele Ávila que, né, destaque do Boca Juniors, que foi jogar na Europa, no Ajax e tal, e aí, né, chegou com muita pompa, e agora apresentando esse grande jogo mesmo contra um adversário de muita qualidade. Espero que ele consiga manter isso para os próximos jogos, já que às vezes ele tem esses momentos de loucura. Já chegamos lá. O que é que você achou de Mancuso e Bruno Pacheco? Para mim foram atuações distintas. O Mancuso, para mim, conseguiu ajudar mais. Teve um pouco de dificuldade em alguns momentos, né? Assim, porque o lado dele, a gente sabe que o Mancuso não é um bom defensor, mas conseguiu evitar algumas jogadas. Na primeira, por exemplo, que o Samuel Lino tentou no 1 contra ele, ele pegou a bola e saiu de boa. Teve aqueles lances que eu estava dizendo, né? Chutava a bola para lateral, só para tocar a bola para lateral, o torcedor vibrava. Então ele estava conectado com o jogo, não era aquele Mancuso displicente, que pegava uma bola e ficava... Então teve jogadas, por exemplo, no segundo tempo, que é aquela bola de escanteio, que ele geralmente ele é o último homem, né, que fica ali antes, na frente do Breno, ele é o último homem da defesa. Então ele pegou essa bola, não ficou recuando bola para trás, ele viu que tinha possibilidade de passe, ele deu passe para frente, então estava totalmente concentrado. Então vai ganhar o bem tal qual o Brits. Assim, apesar do Brits, para mim, ter jogado melhor do que o Mancuso, vai ganhar esse verde aí, meio termo, né? Sem ser o verde mais forte. Acho que jogou bem aí. Já o Pacheco, para mim, ele fez uma partida razoável. Eu acho que o primeiro tempo dele foi abaixo, não foi uma partida boa, era uma partida até para ruim, mas no segundo tempo eu acho que ele cresce muito, né? Principalmente quando começou as jogadas do Flamengo ser utilizada muito ali com o Emerson Royal, foi o momento que eu senti que o Pacheco podia ter dificuldade, porque aí é onde começava a não aparecer o Pochettino, né? Ali do lado esquerdo, daqui a pouco eu vou chegar no Pochettino, porque o Pochettino estava muito cansado. Aí sobrou muito para o Pacheco. Então teve momentos que o Pacheco fez a leitura no segundo tempo correta, de não tentar dar o bote mais alto, abrir um espaço e o Flamengo ali, principalmente com aquele ataque mais móvel, com Plata, com Samuel Lino, com Luiz Araújo, poderia, né, o Bruno Pacheco cometer uma falha. Então, não gostei do primeiro tempo dele, para mim no segundo ele se recuperou, vai ficar com esse razoável aí do jogo, né, que vai ficar com esse jogo aí. Foi ok, uma partida acabou sendo ok do Bruno Pacheco. Vamos agora analisar o meio-campo com Pierre, Sacha e Pochettino. Os dois jogadores foram bem. O Pierre, porque, claro, né, tem um contexto de que ele é um jogador que o torcedor gostou da primeira vez e ele fez, de fato, uma boa partida. Mas eu não vou colocar um verde mais forte, porque eu acho que houve momentos que o Pierre cometeu uma falha. Teve uma já no final do primeiro tempo, que ele foi tentar sair com essa bola por dentro e ele entregou no pé do Arrascaeta, se não me engano. Acho que foi o Arrascaeta que pegou aquela bola. Então, assim, houve momentos de uma certa desatenção do Pierre. Mas a partida no completo do Pierre foi muito boa. Muito boa. É porque houve momentos de certo cochilo, às vezes ele não entendia ali o contexto, e aí eu vou dar a mesma nota para o Sacha, porque o Sacha, para mim, ele foi equilibrado durante o jogo inteiro. O Sacha não cometeu nenhum tipo de vacilo muito grande. Então, na reta final ali, que o Fortaleza teve uns 2, 3 contra-ataques, muitas da jogada era o Sacha recuperando e conseguindo fazer o contra-ataque. Algo que eu sempre gosto de ressaltar aqui, que é os elogios que eu faço para o Sacha, é o verde, o segundo verde, sem ser o verde mais forte. Certo. O Sacha é o tipo de jogador que muita gente esquece na hora do momento bom. Muita gente esquece do Sacha no momento bom. Se você for olhar o melhor Fortaleza que apareceu em vários momentos, na era Vojvoda, e até mesmo nesse ano, quando o time jogava mal, o Sacha era um jogador importante. Ele erra, claro que ele erra, ele errou no jogo do Cruzeiro, ele cometeu uma falha, ele errou também no jogo do Vasco, cometeu também uma falha. Então, assim, é um jogador que tem, obviamente, suas tomadas de decisões erradas, mas ele é um jogador que, para esse contexto, esse tipo de jogo pegado, ele é muito importante, né? E tem uma qualidade, assim, de aguentar os 90 minutos e tal. Ele é imprescindível hoje, para mim, no meio de campo do Fortaleza. Resta ver
caso, né, o Matheus Pereira volte. Acho que para jogos fora de casa, e eu acho também faria para o Clássico, eu deixaria Pierre com Sacha, né? A depender do contexto, se precisasse da urgência da vitória, né? Eu sei que todo mundo quer a vitória diante do Santos, mas eu começaria de maneira mais precavida, tanto o jogo do Santos e, em princípio, o Clássico também. Se por acaso o Clássico já pesar muito assim, aí eu já tentaria fazer um time mais ofensivo, mas gosto muito dessa ideia de Pierre com Sacha jogando no meio de campo. Funcionou bem, né? E Pochettino, como é que ele fechou esse meio campo? O Pochettino, eu acho que ele teve um papel, às vezes, que ele invertia com o Breno Lopes. O Breno vinha por dentro e ele caía mais pelo lado esquerdo. Acho até que isso aconteceu mais vezes, né? Porque o Breno, como estava amarelado, o Breno guardava mais posição. Quando o Fortaleza defendia, Celso, fechava uma linha, a segunda linha com 4 jogadores, era o Pochettino na esquerda com o Herrera na direita, deixando mais à frente o Barreiro com o Breno Lopes. E aí, muitos momentos, o Pochettino conseguiu até ajudar, mas eu acho que foi de maneira discreta. Estou falando em termos de qualidade. Ele teve algumas jogadas de bola, quando ele pegou essa bola colocando mais em profundidade. Eu acho que ele estava fazendo uma partida boa para razoável. Mas no segundo tempo eu acho que ele caiu muito de rendimento. E aí eu acho que foi um erro não dele, Pochettino. Acho que foi um erro do Palermo, de não perceber que o Pochettino estava esgotado dentro de campo. Mas dito isso, vai ganhar um razoável, sabe? Eu acho que, no geral, conseguiu contribuir aqui e ali, mas não acho que foi um jogador tão determinante como os outros jogadores que acho que conseguiram ter um empenho maior. E teve jogadas também que ele cometeu falha. Teve uma também que ele foi tentar fazer uma jogada, perdeu uma bola que gerou um contra-ataque perigosíssimo para o Flamengo. É porque o Flamengo estava errando muito passe hoje. Mas teve uma bola lá que o Pochettino quase gerou uma grande chance para o Flamengo. Dito isso, vai um amarelo aí para ele. Razoável. Razoável, então. Breno Lopes e Herrera, o que você achou dos dois? Para mim, os dois jogaram. Eu vou colocar o Herrera como bem, porque eu acho que o começo do jogo do Herrera é excepcional. Foi os melhores minutos do Herrera com a camisa do Fortaleza. Assim, os primeiros 15 minutos do Herrera foram excelentes. Excelentes. Assim, toda bola que ele pegava, ele partia para o ataque, se livrava da marcação, e acho que ele é uma peça para esse contexto. Acho que hoje ele é titular, só para deixar claro. Mas como os dois jogos, né, vão ser, principalmente o jogo do Santos, é um jogo fora de casa, acho que o Herrera combina mais para esse contexto. Fora que ele, para mim, finaliza muito bem. É porque ele ainda não conseguiu fazer ainda um gol pelo Fortaleza. Mas eu acho que ele tem um contexto de ser um titular hoje, até porque o Marinho está machucado e o Pikachu, né, hoje não tem como tirar a titularidade dele. Então o Herrera, para mim, jogou bem. Já o Breno Lopes vai ganhar um verde mais forte. O Breno, para mim, foi... Eu já tinha analisado o Breno como muito bem, mas o outro Breno, o Breno Lopes, além do gol, participou de muitas jogadas ofensivas, foi bem efetivo em muitos momentos. Foi até eleito o melhor do jogo. Eu até entendo isso, porque fez o gol, né, que deu a vitória. Mas houve alguns momentos que ele mais ajudava, né, em termos de segurar essa bola no ataque, conseguir uma jogada, conseguir um escanteio. Então foi muito inteligente e algo que eu sempre cito do Breno. O Breno, muitas vezes, ele é muito preciosista na hora da finalização. É só olhar a jogada do gol. Ele pegou a bola, limpou a perna direita e bateu. Isso é que o Breno tem que fazer. O Breno não tem que inventar a jogada, tentar fazer uma jogada cavadinha, tentar bater de chapa a bola fazendo curva, como ele cometeu esses erros ao longo da temporada, né, em alguns jogos. E para mim, eu sempre gosto de lembrar o jogo diante do Retrô, que o Breno teve 2, 3 chances claríssimas de gol e ele perdeu. Então o Breno tem que fazer isso. Ele é um bom finalizador. Quanto mais simplicidade ele puder executar nas jogadas dele que ele for finalizar, melhor do que ficar inventando, às vezes, algumas jogadas exageradas. E o Barreiro também vai ser outro, tal qual o Herrera, para mim, jogou bem, né? Acho que foi um jogador que lutou bastante, saiu extenuado. Eu torço até para que ele consiga se recuperar, porque não tem um centroavante hoje o Fortaleza da qualidade que o Barreiro oferece. Não tem. Mesmo sendo, e aí só para deixar justo, né, com o Barreiro, ele é um jogador que se atrapalha. A jogada que ele quase fez um golaço ali de cavadinha, eu acho que ele poderia ter dado a finalização mais simples. Mas tudo bem, seria um golaço. O Arthur Lucas foi esperto, salvou em cima da linha. Mas o Barreiro, a dinâmica é diferente no ataque, ele luta, ele ganha de jogada aérea, ele briga, ele chama falta, sabe? O Lucero chama falta e ele cai no chão. E aí, nem para convencer o árbitro de que é falta nele, entendeu? Porque assim, hoje o Lucero não é uma peça útil. Eu espero que o Barreiro consiga se recuperar aí nessa semana. Espero que tenha sido só mesmo ali cansaço, não tenha sido desgaste, nada muito sério, até porque o Fortaleza, toda rodada tem jogador do departamento médico, né? A novidade. Era isso que eu ia te perguntar.
Como é que foi a reação da torcida no estádio quando Moisés entrou no lugar de Barreiro? Foi a primeira É, substituição, né? foi de aplausos, que eu acho que deve ter Hum. sido aplausos para o Barreiro, né, também, mas principalmente porque o torcedor gosta muito do Moisés, que aí eu já começo avaliando o Moisés. O Moisés entrou bem, eu vou colocar um verde mais clarinho, assim, para ele, eu acho que não foi uma entrada tão determinante, teve uma jogada que ele deixou a bola, eu acho que também o passe do Kaique, né, que tinha entrado ali no segundo tempo, não foi tão forte assim, e aí o Moisés acabou não conseguindo levar essa bola muito à frente. E como eu tinha citado, o Moisés vai ter dificuldade em alguns jogos. Ele não vai ser aquele Moisés, de fato, que sobrava, porque o Moisés, até mesmo o Moisés anterior, ele tinha dificuldades em algum momento. Mas a qualidade do Moisés a gente sabe. Mas eu acho que ele entrou bem, eu acho que ele conseguiu chamar algumas jogadas, conseguiu escapar outras, fez uma partida, poderia ser um verde ali indo para o amarelo, mas eu acho que ele conseguiu naquilo que ele precisava fazer, entrou, acabou entrando de uma maneira que acabou sendo efetivo. Outro jogador também que eu acho que acabou colaborando muito foi a entrada do Rodrigo. Eu acho que boa parte da torcida, né, que estava acompanhando ou de casa ou no Castelão ficou preocupada quando sacou o Pierre para colocar o Rodrigo, mas o Rodrigo entrou bem também. Pode colocar um verde para ele, um verde sem ser o verde mais forte, né, um verde meio tom aí. Ele conseguiu recuperar muita bola. Ele jogou um pouco mais adiantado, que eu acho que foi quando o próprio Palermo acertou, porque quando ele coloca no lugar do Pierre, o Rodrigo, para ficar mais atrás, para perder uma bola, para fazer uma falta, eu acho mais perigoso. O Rodrigo jogando mais adiantado, e aí, claro, não estou nem falando em termos de qualidade, que até também seria um absurdo. O Rodrigo, ele funciona muito do que o Vojvoda fazia com o Hércules nas temporadas anteriores. Eu gosto quando você tem um volante de pegada que consegue puxar essa jogada e atrapalhar essa bola do adversário, ficando mais à frente, que é o perfil do Rodrigo. Que é, claro, se fosse o Hércules seria maravilhoso, né? Mas ele conseguiu entrar bem, ele recuperou muita bola. Eu acho que só teve uma jogada lá que ele segurou demais a bola, poderia ter soltado. Acho que eram 3 jogadores de Fortaleza passando, prendeu demais a bola e a zaga do Flamengo acabou cortando. Mas entrou bem o Rodrigo. Mesmo dito isso, ainda está atrás do Pierre, está atrás do Matheus Pereira. Espero que o Palermo entenda isso, né? Teve Não, também aí, junto com o Rodrigo, entrou também Pikachu no lugar de Herrera, né? Eu acho que o Pikachu fez um jogo razoável. Eu acho que o Pikachu não entrou mal, é porque assim, ele foi pouco participativo, sabe? Assim, poderia até ser uma bolinha branca, mas ele entrou, ele teve tempo suficiente para jogar, né? A questão é que não foi tão fundamental. Ele ganhou algumas disputas e tal. Acho que poderia ter participado mais de algumas jogadas, mas não comprometeu, vai ficar com esse amarelo aí para ele. O mesmo eu coloco para o Rosseto. Eu acho que o Rosseto também foi outro jogador que acabou dando a qualidade necessária. Ele conseguiu tirar algumas bolas, foi bem importante assim em alguns momentos. Acho que o Rosseto tem uma característica que, para a reta final, um jogador que segurasse a bola melhor seria interessante, muito embora o Fortaleza não conseguiu fazer isso, realmente estava jogando de maneira mais evitando, né, tirando sempre a bola ali da defesa, e principalmente o Ávila ali fazendo aquilo. Então, dito isso, acho que o Rosseto entrou razoável. Para mim, entrou até melhor do que o Pikachu, mas não vai sair da categoria razoável, apesar de ter jogado mais que o Pikachu. Vai ganhar um amarelo aí também, o Rosseto. E pelo que eu entendi, você gostou da postura de Palermo, apesar de ter feito algumas Não, tem mudanças Kaique, ali. calma. Tem Kaique. Ah, perdão, desculpe, Tem tá Kaique. faltando Kaique, é verdade. Tivemos O Kaique. Kaique, Perdão, cara, Kaique, me desculpe. não, tudo bem. Cara, o Kaique, dá para ver que ele é um garoto que ele tem dificuldade, né? Tem 18 anos, vem emprestado do Botafogo e tal. Por exemplo, para mim, o Kaique hoje funciona mais do que o Lucero, entendeu? Mas ele tem dificuldades também, né? Tinha perdido um gol contra o Cruzeiro, que não deveria ter perdido, ele que é um camisa 9, né? Uma bola que veio na cabeça dele e ele não conseguiu cabecear em direção ao gol. E hoje teve alguns momentos também que ele se atrapalhou um pouquinho. Esse passe que ele dá pro Moisés não foi um passe tão bem executado. Teve um jogador que ele entrou dentro da área, se atrapalhou com a bola e tudo mais ali, não parecia ter muito. Talvez, não sei, ainda muito garoto, ficou nervoso com o contexto do jogo, mas pelo menos teve um pouco de luta. Não vou pesar também, eu acho que a partida do Fortaleza foi tão boa, não acho que vou colocar um negativo para ele, porque aí também vou ponderar um pouco a questão da idade. Mas eu acho que o Davidson ainda funcionaria mais. Eu sei que também eu estou pegando o pé do Davidson, porque ele é um jogador virulento e tudo mais, faz as gracinhas dele, mas eu ainda acho que depois do Barreiro, o melhor centroavante de Fortaleza é o Davidson, tá? Só para deixar claro isso. O Kaique é um jogador esforçado e tal, mas estou falando tecnicamente. Tecnicamente falando, eu acho que o Davidson acrescenta mais. Dito isso, vai ganhar um amarelo aí, tal qual Pikachu e Rosseto. E agora sim, falando do Palermo, Isso. o Palermo
mesmo eu fazendo ali as ressalvas, né, que eu acho que ele não leu ali o momento que o Pochettino caiu de rendimento, estava cansado, eu acho que foi muito arriscado ali, poderia cair uma nota, mas ele vai ganhar o verde mais forte. Hoje o Palermo vai ganhar o verde mais forte, poderia ir para o verde mais para baixo, mas o nível de comprometimento do time, a escalação inicial, depois, como eu estava dizendo, a maneira como ele percebeu, porque não demorou muito tempo. Ele já fez ali a autocorreção para colocar exatamente o Rossetto para melhorar defensivamente, empurrar o Rodrigo mais à frente. E o time, né, do termo geral, foi de fato a grande atuação do Fortaleza no ano. Essa é a verdade. Fortaleza não teve uma atuação como essa e premia, né, o Palermo aí. Espero que ele consiga chegar perto da atuação de hoje, nos próximos jogos, para o Fortaleza, ainda quem sabe lutar por esse milagre, que a palavra é essa, milagre de escapar do rebaixamento. Muito bem, meu caro Thiago Minhoca. Tá aí, então, para a eternidade, o print do nosso campinho, dessa vitória impressionante, surpreendente do Fortaleza, fora da curva, que pode realmente definir, né, de certa maneira, os rumos até do Campeonato Brasileiro, na disputa lá de cima, na disputa pelo título. Muito obrigado pela companhia, meu caro Thiago Minhoca. Um Beleza. abraço grande para você.